Bem-vindos ao Futebol Oculto FC. Aqui o futebol deixa de ser apenas um jogo, deixa de ser torcida, deixa de ser grito de gol, deixa de ser abraço de arquibancada. Aqui o futebol se transforma no que ele realmente é, nos bastidores mais sombrios do mundo. Um instrumento de dominação e poder. Hoje você vai descobrir uma história que foi deliberadamente enterrada. Uma história que conecta o colapso de um império de 70 anos a um estádio de futebol em São Paulo. Você vai conhecer o homem que ajudou a colocar Vladimir Putin no poder e depois se tornou seu inimigo mortal. Um homem caçado pelo Kremlin. Um homem que foi encontrado morto em circunstâncias que até hoje fazem investigadores coçarem a cabeça. Um bilionário que construiu seu império sobre os escombros fumegantes da União Soviética. Que controlava canais de televisão vistos por 100 milhões de pessoas. Que era dono de petrolíferas que produziam milhões de barris por dia. Que comandava bancos que movimentavam bilhões. Um homem que sussurrava nos ouvidos de presidentes, que decidia eleições, que destruía carreiras com uma ligação telefônica. E que, quando perdeu absolutamente tudo, quando foi caçado pelo homem mais perigoso do planeta, quando suas contas foram congeladas e seus aliados foram presos ou assassinados, ele encontrou no futebol brasileiro sua última, desesperada cartada de poder. Esta é a história da parceria entre a MSI e o Sport Club Corinthians Paulista. Mas eu preciso que você entenda uma coisa crucial antes de continuarmos. Preciso que você grave isso na sua mente. Isso aqui não é sobre futebol. É sobre bilhões de dólares, não milhões, bilhões, fluindo através de contas fantasmas em paraísos fiscais no Caribe, passando por Chipre, por Turquia, por Ilhas Virgens Britânicas, chegando ao Brasil completamente limpos. É sobre governos usando clubes de futebol como ferramentas de propaganda política, como instrumentos de manipulação de massas, como vitrines de legitimidade. É sobre homens que movem nações inteiras como se fossem peças de um tabuleiro de xadrez, que compram políticos como quem compra figurinhas, que destroem vidas como quem apaga uma mensagem de celular. É sobre assassinatos que nunca foram resolvidos, sobre envenenamentos com substâncias radioativas, sobre fortunas que desapareceram da noite para o dia, sobre traições que custaram vidas, e no centro de toda essa teia global de poder, dinheiro e morte, um dos maiores e mais apaixonados clubes do Brasil foi transformado em uma peça de um jogo geopolítico que você nem imaginava que existia. O que você vai ouvir não é teoria da conspiração, não é especulação de internet, não é fofoca de bar. É documentado. É baseado em investigações oficiais da Polícia Federal Brasileira, em relatórios públicos do Ministério Público Federal, em reportagens investigativas de veículos como The Guardian, BBC, The New York Times, Der Spiegel. É real. E vai mudar para sempre a forma como você enxerga o futebol. O nascimento de um predador. 25 de dezembro de 1991. Enquanto o mundo ocidental celebrava o Natal com suas famílias, seus presentes, suas ceias fartas, do outro lado do planeta, um império de 70 anos agonizava. A União Soviética, a superpotência que por décadas fez o mundo tremer, que construiu arsenais nucleares capazes de destruir a civilização humana 10 vezes, que colocou o primeiro ser humano no espaço, que desafiou os Estados Unidos em cada canto do globo, estava se despedaçando como um castelo de areia sob uma onda gigante. As repúblicas soviéticas declaravam independência uma após a outra. Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão, Geórgia. Uma dominó infernal que ninguém conseguia parar. A economia colapsava em tempo real. O rublo, que um dia foi símbolo de poder, não valia mais o papel em que era impresso. A inflação chegava a 2.500% ao ano. Isso mesmo, 2.500%. Filas quilométricas se formavam por um pedaço de pão. Aposentados que haviam trabalhado 40 anos para o Estado descobriam que suas economias de uma vida inteira não compravam mais um mês de comida. Era o apocalipse. Para a esmagadora maioria dos russos, o colapso soviético foi uma tragédia de proporções bíblicas. Famílias destruídas, sonhos pulverizados, vidas desperdiçadas. Mas para um grupo muito pequeno, muito específico, muito calculista de homens, era o início da maior oportunidade de enriquecimento da história da humanidade. Você precisa entender o que aconteceu naqueles meses caóticos para compreender o que está por vir nesta história. A União Soviética era dona de absolutamente tudo. Não existia propriedade privada no comunismo. Todo o patrimônio do país pertencia ao Estado. Todas as fábricas, todas as minas de carvão e ouro e diamantes, todas as refinarias de petróleo, todos os oleodutos e gasodutos que atravessavam continentes, todas as redes de telecomunicação, todos os bancos, todas as ferrovias, todos os portos, todo o território. Estamos falando de um patrimônio avaliado na época em algo entre 2 e 5 trilhões de dólares. A maior concentração de riqueza já acumulada por um Estado na história humana. E quando a União Soviética colapsou, todo esse patrimônio precisou ser privatizado, vendido, transferido para mãos privadas.
praticamente da noite para o dia. O problema? Não havia estrutura institucional para isso. Não havia regulamentação clara. Não havia fiscalização efetiva. Não havia experiência em capitalismo. Não havia nada. O que havia era caos. Puro, absoluto, selvagem, desesperador caos. E nesse caos primordial, nesse caldo fumegante de incerteza e desespero, quem tivesse 3 qualidades específicas poderia se tornar mais rico do que faraós, reis e imperadores: inteligência excepcional, conexões políticas certas e ausência total, completa, absoluta de escrúpulos morais. E é aí que entra na história Boris Abramovich Berezovsky. Nascido em Moscou em 1946, Berezovsky não era um homem comum. Longe disso. Ele era brilhante, genuinamente brilhante. Tinha doutorado em matemática aplicada pela Academia de Ciências da Rússia. Especializou-se em teoria de sistemas de controle. Publicou mais de 100 artigos acadêmicos em journals respeitados. Era o tipo de pessoa que poderia ter sido um cientista de renome mundial, um professor admirado, um intelectual respeitado. Mas Berezovsky tinha outras ambições. Ele percebia algo que poucos de seus colegas acadêmicos percebiam. Na Rússia, que estava nascendo das cinzas soviéticas, o conhecimento mais valioso não era equações matemáticas. Era saber como o poder funcionava. Era entender que informação era moeda, que conexões eram capital, que favores eram investimentos, e que quem controlasse a narrativa, quem controlasse o que as pessoas viam, ouviam e acreditavam, controlaria o país inteiro. No início dos anos 90, quando a maioria dos russos tentava sobreviver ao colapso, Berezovsky fez seu primeiro grande movimento estratégico. Ele se aproximou da indústria automobilística russa, mais especificamente da Avtovaz, a gigante estatal que produzia os famosos carros Lada. Era uma empresa enorme, caótica, cheia de problemas e cheia de oportunidades para quem soubesse explorar. Berezovsky não comprou a Avtovaz. Isso seria muito simples, muito transparente. Em vez disso, ele criou uma rede de empresas distribuidoras que controlavam o fluxo de carros da fábrica para os consumidores. Era um esquema genial em sua simplicidade. Sem as empresas de Berezovsky, os carros não chegavam aos compradores. E quem controlava a distribuição controlava o dinheiro. Em poucos anos, Berezovsky acumulou uma fortuna estimada em centenas de milhões de dólares. Mas para ele, carros eram apenas o começo. Ele adquiriu participação na Sibneft, uma das maiores petrolíferas russas. Comprou o canal 1 de televisão, assistido por dezenas de milhões de pessoas todas as noites. Tornou-se dono do influente jornal Kommersant. Fundou bancos, criou holdings em paraísos fiscais. Estabeleceu redes de influência que se estendiam de Moscou a Londres, de Tel Aviv a Nova York. Cada aquisição não era apenas um negócio. Era uma peça estratégica em um tabuleiro de poder que poucos conseguiam sequer visualizar. Mas Berezovsky queria mais do que dinheiro. Muito mais. Ele queria o que o dinheiro podia comprar quando usado estrategicamente. Poder político absoluto. O fazedor de reis. Em 1996, a Rússia enfrentava a primeira eleição presidencial realmente competitiva de sua história pós-soviética. Boris Yeltsin, o primeiro presidente da nova Rússia, o homem que havia literalmente subido em um tanque para enfrentar um golpe comunista, concorria à reeleição. E estava perdendo. Feio. Sua popularidade havia despencado para menos de 5%. Isso mesmo, 5%. A economia estava em ruínas. A guerra na Chechênia era um desastre sangrento. A corrupção era endêmica. O alcoolismo do presidente era piada internacional. Do outro lado, o Partido Comunista, que muitos imaginavam morto, havia ressurgido das cinzas. Seu candidato, Gennady Zyuganov, liderava todas as pesquisas. A volta do comunismo parecia inevitável. E foi nesse momento de desespero absoluto que Boris Berezovsky viu sua grande oportunidade. Ele reuniu um grupo de oligarcas, os homens mais ricos da Rússia, cada um deles dono de impérios construídos sobre as ruínas soviéticas. Chamaram a si mesmos de Semi-Bankirshina, os 7 banqueiros. Na prática, eram os donos do país. A proposta era simples e brutal. Eles financiariam a reeleição de Yeltsin, pagariam o que fosse necessário. Usariam seus canais de televisão, jornais e rádios para uma campanha de propaganda sem precedentes. Destruiriam a imagem dos comunistas, fabricariam uma narrativa de medo e esperança. Em troca, Yeltsin os protegeria, garantiria seus negócios, manteria a privatização selvagem, fecharia os olhos para seus métodos. O que aconteceu nos meses seguintes foi uma das maiores operações de manipulação eleitoral da era moderna. Os canais de televisão controlados pelos oligarcas, especialmente o canal 1 de Berezovsky, inundaram o país com propaganda pró-Yeltsin. Documentários sobre os horrores do comunismo passavam em horário nobre. Entrevistas ensaiadas mostravam um presidente sóbrio e competente.
editadas para esconder seus momentos de embriaguez. Pesquisas de opinião eram manipuladas. Vozes dissidentes eram silenciadas. Ao mesmo tempo, os comunistas eram demonizados com intensidade histérica. Zyuganov era pintado como um monstro que traria de volta os gulags, as perseguições, a miséria. Votar nele, sugeriam as matérias, era votar no retorno do terror. O dinheiro jorrava. Estimativas posteriores sugeriam que a campanha de Yeltsin custou mais de 500 milhões de dólares, em uma época em que o limite legal era 3 milhões. De onde veio esse dinheiro? Dos cofres dos oligarcas, é claro. Dos lucros de privatizações questionáveis, de contas em paraísos fiscais. E funcionou. Yeltsin venceu. Contra todas as probabilidades. Contra todas as pesquisas. Contra todo o bom senso. E Boris Berezovsky emergiu como um dos homens mais poderosos da Rússia, depois do presidente. Ele tinha acesso irrestrito ao Kremlin, participava de reuniões de gabinete, influenciava nomeações ministeriais. Seus inimigos eram punidos, seus aliados recompensados. A imprensa o chamava de padrinho do Kremlin. Seus críticos o chamavam de Rasputin moderno. Seus inimigos, e eram muitos, o chamavam simplesmente de o homem mais perigoso da Rússia. Berezovsky estava no auge, intocável, invencível. Ou assim ele pensava, porque havia um problema se aproximando. Um problema que ele mesmo havia criado. Um problema chamado Vladimir Putin, o erro fatal. Vladimir Vladimirovich Putin era, em 1998, um enigma ambulante. Ex-tenente-coronel da KGB, ele havia servido na Alemanha Oriental durante os anos finais da Guerra Fria. Observou de perto o colapso do Muro de Berlim. Viu o Império Soviético ruir de dentro para fora. Depois do fim da KGB, ele trabalhou na prefeitura de São Petersburgo. Funcionário público discreto, eficiente, aparentemente sem ambições políticas grandiosas. O tipo de homem que você não notaria em uma sala cheia de gente. Mas havia algo nos olhos de Putin que escapava à maioria das pessoas. Uma frieza, uma calculabilidade, uma paciência predatória. Berezovsky, com toda sua inteligência, não conseguiu ver isso. Para Berezovsky, Putin era o candidato perfeito para suceder Yeltsin. O presidente estava doente, exausto, cada vez mais incapaz. Precisava de um sucessor, e esse sucessor precisava ser alguém controlável. Putin parecia atender a todos os requisitos. Não tinha base política própria, não tinha fortuna pessoal, não tinha aliados poderosos fora do círculo dos oligarcas. Se chegasse ao poder, seria eternamente grato a quem o colocou lá. Seria um fantoche leal, forte o suficiente para manter a ordem, fraco o suficiente para obedecer. Essa foi a análise de Berezovsky. Esse foi seu cálculo. E esse foi o maior erro de sua vida. Berezovsky usou toda sua influência, toda sua rede de contatos, toda sua capacidade de manipulação para promover Putin. Convenceu Yeltsin a nomeá-lo primeiro como diretor do FSB, a agência que substituiu a KGB. Depois como primeiro-ministro. Orquestrou sua ascensão passo a passo como um mestre de xadrez movendo peões. Em 31 de dezembro de 1999, em uma transmissão televisionada que chocou o mundo, Boris Yeltsin renunciou à presidência da Rússia. Vladimir Putin assumiu o poder interinamente. Em março de 2000, venceu a eleição presidencial. E então, algo inesperado aconteceu. Putin não era um fantoche. Nunca tinha sido. Ele havia apenas fingido ser o que Berezovsky queria ver. Havia jogado o jogo do oligarca com perfeição, deixando-o acreditar que estava no controle. Mas Putin tinha seus próprios planos, e esses planos não incluíam ser marionete de bilionários. Sua primeira missão como presidente foi devastadoramente clara: destruir os oligarcas que imaginavam poder controlá-lo, restaurar o poder do Estado russo, subordinar o capital privado à autoridade do Kremlin. Semanas depois de assumir, Putin convocou os principais bilionários russos para uma reunião no Kremlin. Berezovsky estava lá. Abramovich estava lá. Todos os 7 banqueiros estavam lá. A mensagem foi direta, fria, sem ambiguidades. Vocês podem manter suas fortunas, podem continuar seus negócios, podem viver suas vidas de luxo, mas fiquem longe da política, não financiem partidos, não controlem a mídia, não tentem influenciar decisões do Estado. O tempo em que oligarcas mandavam na Rússia acabou. Quem obedecer sobreviverá. Quem desobedecer... Putin não precisou completar a frase. O silêncio foi mais eloquente que qualquer ameaça. Alguns oligarcas entenderam a mensagem. Abaixaram a cabeça. Aceitaram as novas regras. Mantiveram suas fortunas ao custo de seu poder político. Berezovsky recusou. Ele havia passado uma década construindo seu império de influência. Havia colocado Putin no poder. Era o fazedor de reis. E agora esse ex-burocrata da KGB achava que podia mandá-lo calar a boca? O erro de cálculo do matemático, Berezovsky custaria caro. A guerra impossível. A resposta de Putin foi rápida, metódica e devastadora. Primeiro vieram as investigações.
Procuradores gerais que haviam sido aliados de Berezovsky, de repente encontraram irregularidades em seus negócios, acusações de fraude, lavagem de dinheiro, apropriação indébita de fundos estatais. Depois veio a pressão sobre seus negócios. O Canal 1, sua joia da coroa, sua arma de propaganda, foi alvo de auditorias intermináveis. Funcionários foram interrogados, licenças foram questionadas. Depois vieram os aliados. Um por um, os homens que haviam trabalhado com Berezovsky foram presos, exilados ou convencidos a cooperar com o Estado. Sua rede de influência foi sistematicamente desmontada. Em 2000, Berezovsky percebeu o que estava acontecendo. Ele não estava enfrentando um processo judicial comum. Estava enfrentando uma operação de Estado, uma campanha coordenada para destruí-lo. E ele conhecia Putin bem o suficiente para saber como essas campanhas terminavam na Rússia. Berezovsky fugiu, deixou Moscou às pressas, com o que conseguiu carregar, atravessou fronteiras e finalmente chegou a Londres, onde pediu e recebeu asilo político. O Reino Unido se recusou a extraditá-lo. Para as autoridades britânicas, as acusações russas eram claramente politicamente motivadas. Berezovsky era um perseguido político, não um criminoso comum. Mas se Putin não podia prender Berezovsky, podia fazer algo talvez ainda mais doloroso. Podia destruir tudo que ele havia construído na Rússia. Nos meses seguintes, o império de Berezovsky desmoronou. O Canal 1 foi tomado pelo governo. Suas ações na Sibneft foram renegociadas sob pressão. Seus aliados que permaneceram na Rússia foram presos ou forçados a cooperar. Suas contas foram congeladas. Seus ativos foram confiscados. O homem que havia sido um dos mais ricos da Rússia estava, de repente, lutando para manter sua fortuna. E então veio a maior traição de todas. A Guerra dos Bilionários. Roman Abramovich. Se você acompanha futebol, conhece esse nome. O homem que comprou o Chelsea, que transformou um clube londrino mediano em potência europeia, que trouxe Mourinho, Drogba, Lampard, Terry. Mas a história de Abramovich começa muito antes de Stamford Bridge. Começa nos corredores sombrios do capitalismo selvagem russo. E, crucialmente, começa na sombra de Boris Berezovsky. Nos anos 90, Abramovich era um protegido de Berezovsky. Mais jovem, menos experiente, ele havia construído sua fortuna inicial sob a tutela do oligarca mais velho. Berezovsky o havia apresentado às pessoas certas, facilitado os negócios certos, ensinado os métodos certos. Juntos, eles controlavam a Sibneft, uma das maiores petrolíferas russas que valia bilhões de dólares. Berezovsky considerava Abramovich quase um filho, um herdeiro, um aliado leal. Mas quando Putin chegou ao poder, Abramovich fez uma escolha que Berezovsky nunca perdoaria. Ele se alinhou ao Kremlin. Enquanto Berezovsky desafiava Putin, Abramovich fazia o oposto. Aproximou-se do novo presidente, demonstrou lealdade, ofereceu cooperação. Tornou-se o oligarca bom, aquele que entendia as novas regras e as aceitava. Para Berezovsky, foi traição pura, traição pessoal, traição que merecia vingança. A acusação que Berezovsky faria anos depois era explosiva. Segundo ele, Abramovich o havia chantageado para vender sua participação na Sibneft por uma fração do valor real. A empresa valia mais de 13 bilhões de dólares. Berezovsky alegava ter recebido apenas 1,3 bilhão. E mesmo assim, sob coerção, ameaças veladas, pressão do Kremlin. 10 bilhões de dólares de diferença. Uma fortuna que poderia comprar países pequenos. Desviada, segundo Berezovsky, pelo homem que ele havia tratado como filho. Em 2007, Berezovsky processou Abramovich na Alta Corte de Londres. O valor da ação, 6,5 bilhões de dólares. Foi o maior litígio civil da história britânica. Um julgamento épico que duraria meses, que revelaria segredos explosivos sobre como os oligarcas russos realmente operavam, que exporia esquemas de corrupção, intimidação e violência que pareciam saídos de filmes de máfia, só que eram reais. E enquanto essa batalha jurídica se desenrolava em Londres, algo interessante acontecia do outro lado do oceano. Em 2003, Roman Abramovich comprou o Chelsea Football Club. A compra chocou o mundo do futebol. Um oligarca russo desconhecido investindo centenas de milhões de libras em um clube inglês, pagando salários astronômicos, contratando os melhores jogadores do planeta. Para quê? A resposta era óbvia para quem entendia o jogo que estava sendo jogado. Futebol era lavagem de imagem, legitimação pública, uma forma brilhante de transformar reputação manchada em respeitabilidade global. Quem se importa de onde veio o dinheiro quando seu time está ganhando a Champions League? Para Berezovsky, assistindo de seu exílio londrino, aquilo era uma afronta pessoal de proporções épicas. Abramovich, o traidor, o protetor de Putin, o ladrão de bilhões, estava usando o esporte para construir uma nova identidade, para apagar seu passado, para se tornar cidadão respeitável do mundo. Enquanto ele, Berezovsky, definhava no exílio, sangrando dinheiro em processos judiciais, caçado pelo Kremlin, abandonado por antigos aliados,
Se Abramovich podia usar o futebol como ferramenta de poder, por que Berezovsky não podia fazer o mesmo? E assim nasceu a ideia que mudaria o futebol brasileiro para sempre. A criação da MSI. A criação da MSI, a Media Sports Investment, foi fundada em 2004. Oficialmente, era uma empresa de investimentos esportivos sediada no Reino Unido. Seu objetivo declarado: revolucionar o futebol global através de investimentos estratégicos em clubes e jogadores. O conceito era sedutor. Em vez de clubes pagarem fortunas por transferências, dinheiro que frequentemente não tinham, investidores externos comprariam os direitos econômicos dos atletas. Os clubes teriam acesso a jogadores de elite sem comprometer suas finanças. Os investidores lucrariam com futuras vendas. Todos ganhariam. Chamava-se Third Party Ownership, propriedade por terceiros, e prometia transformar completamente a economia do futebol. O rosto público da operação era Kia Joorabchian. Joorabchian era um empresário iraniano-britânico de 33 anos, articulado, carismático, fluente em vários idiomas. Ele se apresentava como o cérebro por trás de um novo modelo de negócios revolucionário, um visionário do futebol moderno. Em entrevistas, falava com confiança sobre retornos de investimento, valorização de ativos, sinergias de mercado. Usava o vocabulário de um executivo de Wall Street. Passava credibilidade. Inspirava confiança. Mas havia uma pergunta que Joorabchian consistentemente evitava responder. Quem eram os investidores por trás da MSI? De onde vinha o dinheiro? Os muitos milhões de dólares que a empresa estava preparada para investir. Quando pressionado, ele desconversava. Mencionava grupo de investidores privados. Falava em fundos institucionais. Citava confidencialidade comercial. Nomes, nunca. A estrutura da MSI era deliberadamente complexa, deliberadamente opaca, deliberadamente impossível de decifrar. A empresa principal estava registrada no Reino Unido, mas subsidiárias apareciam nas Ilhas Virgens Britânicas, em Chipre, em outros paraísos fiscais onde o sigilo bancário era sagrado e perguntas incômodas não eram bem-vindas. Cada camada corporativa obscurecia um pouco mais a origem real dos fundos. Cada intermediário adicionava mais distância entre o dinheiro e sua fonte. Era uma matrióshka financeira, bonecas russas de empresas, cada uma escondendo outra menor dentro de si. Investigações posteriores da Polícia Federal Brasileira, de jornalistas da BBC, do The Guardian, de outros veículos, apontariam conexões perturbadoras. A MSI operava a partir de escritórios em Londres, que eram frequentados por associados conhecidos de Boris Berezovsky. Os advogados que estruturaram a empresa eram os mesmos que representavam oligarcas russos em litígios internacionais. O volume de capital disponível, estimado em mais de 50 milhões de dólares para começar, era completamente incompatível com o perfil público de Joorabchian, que não tinha histórico de grandes fortunas pessoais. E talvez mais revelador de tudo, a MSI surgiu exatamente no momento em que Berezovsky precisava desesperadamente de novos canais para movimentar dinheiro. Canais fora do alcance de Putin, fora do radar de investigadores russos, fora do sistema financeiro tradicional. Joorabchian sempre negou qualquer ligação com Berezovsky. Os advogados mantiveram sigilo profissional. Os documentos permaneceram trancados em cofres de paraísos fiscais. Mas as coincidências eram numerosas demais para serem coincidências. No mundo dos oligarcas, esse tipo de coincidência tem um nome: operação. Por que o Brasil? Agora vem a pergunta crucial. Por que o Brasil? Havia dezenas de países com clubes de futebol. Centenas de oportunidades em mercados europeus mais sofisticados. Por que uma empresa supostamente britânica, com capital de origem obscura, escolheria atravessar o Atlântico para investir no futebol brasileiro? A resposta está em uma análise fria, calculista e perturbadoramente lógica. Para uma operação como a MSI, se ela era o que os investigadores suspeitavam que era, o Brasil oferecia condições quase perfeitas. Primeiro, paixão irracional pelo futebol. No Brasil, o futebol não é esporte, é religião, é identidade, é razão de viver. Investimentos milionários em clubes seriam celebrados como salvação divina, não questionados como anomalias financeiras. A torcida, massiva, apaixonada, desesperada por títulos, aplaudiria qualquer salvador que aparecesse com dinheiro. Não perguntaria de onde vinha o capital. Não investigaria estruturas corporativas. Quereria apenas ver seu time vencer. Era a cobertura perfeita. Segundo, regulamentação financeira frágil. O mercado de transferências brasileiro era notoriamente opaco. Contratos podiam ser estruturados de formas que seriam ilegais na Europa. Intermediários recebiam comissões que nunca apareciam em balanços oficiais. Dinheiro entrava e saía sem rastros claros. E a fiscalização, na melhor das hipóteses, negligente. Na pior, cúmplice. Terceiro, clubes desesperados por capital.
A maioria dos grandes clubes brasileiros estava afundada em dívidas. Deviam para jogadores, para fornecedores, para o governo. Lutavam para pagar salários mês a mês. Viviam de empréstimos e esperanças. Para esses clubes, qualquer investidor estrangeiro disposto a abrir a carteira seria recebido como messias. Perguntas inconvenientes, diligências aprofundadas, verificações de origem de capital. Não quando você está se afogando e alguém oferece um bote. Quarto, distância geográfica e jurídica. O Brasil estava a milhares de quilômetros de Londres e Moscou. A cooperação jurídica internacional era, e ainda é, lenta, burocrática, cheia de obstáculos. Investigações que cruzavam fronteiras levavam anos. Muitas nunca chegavam a lugar algum. Para quem quisesse esconder fluxos de dinheiro, a distância era uma bênção. Mas havia um quinto fator, talvez o mais importante de todos. Quinto, o momento político. Em 2004, o Brasil era governado pelo Partido dos Trabalhadores. Lula estava no segundo ano de seu primeiro mandato, e havia uma proximidade histórica, quase simbiótica, entre certos setores políticos e o mundo do futebol. O Corinthians, especificamente, tinha laços profundos com o movimento sindical e com lideranças petistas. Era o clube da democracia corintiana, de Sócrates, de Vladimir, de Casagrande. O clube que havia desafiado a ditadura militar, que havia misturado política e futebol de formas únicas no mundo. Dirigentes do clube transitavam em círculos próximos ao poder. Políticos do PT eram corintianos assumidos. Havia uma rede de conexões que facilitava certas coisas. Relatórios jornalísticos da época mencionavam reuniões discretas entre intermediários da MSI e figuras ligadas ao PT. Encontros em Brasília. Conversas em São Paulo. Para o governo, a parceria tinha apelo político óbvio. Um clube de massa vencendo campeonatos com investimento internacional era propaganda indireta. Era modernização. Era Brasil projetado no mundo. Para a MSI, ter boas relações com o governo significava portas abertas, menos escrutínio, mais facilidade para movimentar capital estrangeiro. Burocracia amigável. Cada lado tinha seus interesses, e esses interesses, por um breve momento, se alinharam perfeitamente. A Conexão Brasília, o plano secreto. Mas há um capítulo desta história que quase ninguém conhece. Um capítulo que foi cuidadosamente apagado dos registros oficiais. Um capítulo que revela o quão profundo eram os tentáculos desta operação. Boris Berezovsky não apenas financiava a MSI de longe. Ele veio ao Brasil. Em maio de 2006, o oligarca russo desembarcou em São Paulo. Oficialmente era uma viagem de negócios, mas o que aconteceu quando ele pousou em solo brasileiro chocou a todos os envolvidos. Berezovsky foi detido pela Polícia Federal. Os agentes o levaram para prestar um depoimento de 8 horas sobre a parceria MSI Corinthians. 8 horas de perguntas. 8 horas de pressão. 8 horas que deixaram o oligarca russo profundamente perturbado. Após esse incidente, as remessas de dinheiro da MSI para o Corinthians começaram a rarear. O fluxo de milhões que parecia inesgotável, de repente se tornou intermitente. Os dirigentes do clube entraram em pânico. E foi então que eles decidiram recorrer a conexões muito mais poderosas. De acordo com o relatório da Polícia Federal, datado de 12 de julho de 2007, uma operação de lobby foi montada para proteger Berezovsky. Uma operação que chegou até o gabinete da Presidência da República. O objetivo era duplo e ambicioso. Primeiro, fazer gestões no governo federal para evitar que Berezovsky tivesse problemas em visitas futuras ao Brasil. Segundo, e mais audacioso, conseguir a condição de asilado político para o oligarca russo em território brasileiro. Pense nisso por um momento. O homem mais procurado pela Rússia, acusado de fraudes bilionárias e até assassinato em seu país natal, poderia se tornar um residente protegido do Brasil, longe do alcance de Putin, longe das autoridades russas, livre para operar seus negócios no hemisfério sul. O relatório da PF é explícito. José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa Civil, atuava como lobista nessa operação. Um dos homens mais poderosos do Brasil, o mesmo que seria depois condenado no escândalo do Mensalão, trabalhando para os interesses de um oligarca russo fugitivo. Mas Dirceu não estava sozinho. O deputado estadual do PT paulista, Vicente Cândido, aliado de Dirceu, fez lobby para que o próprio presidente Lula recebesse Berezovsky no Palácio do Planalto. Um encontro entre o presidente do Brasil e o homem que Putin considerava seu inimigo número 1. Felizmente, esse encontro nunca aconteceu. Mas Cândido foi além. Ele viajou pessoalmente a Londres para participar de reuniões com Berezovsky. A justificativa oficial: o oligarca russo teria interesse em investir no Brasil nas áreas de energia, aviação e mineração. Pense nas implicações. O Brasil possui uma das maiores reservas minerais do planeta. Terras raras, nióbio, lítio, ouro, diamantes, recursos avaliados em trilhões de dólares. E havia um plano para que um oligarca russo fugitivo,
com fortunas de origem duvidosa, se tornasse um grande investidor nesse setor. De acordo com a investigação, Dirceu queria participar de eventuais negócios fechados pelo russo no Brasil. O ex-ministro via na chegada de Berezovsky uma oportunidade de ouro para novos empreendimentos, novas comissões, novos fluxos de dinheiro. Outro nome que aparece no relatório é Hélio Madalena. Entre abril de 2003 e junho de 2005, Madalena dirigiu o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, órgão ligado à Casa Civil, então presidida por Dirceu. A Amazônia, com suas riquezas minerais incalculáveis, também estava no radar. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, havia produzido relatórios em 2004 e 2005, listando crimes financeiros praticados por Berezovsky na Rússia. As autoridades brasileiras sabiam exatamente quem era esse homem, sabiam de seu histórico, sabiam dos perigos. Ainda assim, havia pessoas no governo trabalhando para facilitar sua entrada e permanência no país. Contatos foram feitos com Gilberto Carvalho, chefe do gabinete pessoal da presidência, para tratar do possível asilo. José Antônio Dias Toffoli, então chefe da Advocacia Geral da União e futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, também foi procurado. A rede de influência era vasta. A operação era sofisticada. O objetivo era claro: transformar o Brasil em um porto seguro para Berezovsky e seu capital. Se tivesse funcionado, o que teríamos visto? Um oligarca russo controlando investimentos bilionários em setores estratégicos da economia brasileira. Mineração, energia, aviação e o futebol sendo apenas a ponta do iceberg. Uma estrutura de poder que conectaria o Kremlin, Londres-Brasília e os bastidores mais obscuros das finanças internacionais. O Corinthians não era o fim. Era apenas o começo. Uma porta de entrada. Um teste de conceito. Se funcionasse ali, funcionaria em qualquer lugar. Mas a Operação Perestroika interrompeu esses planos. As investigações da Polícia Federal trouxeram à luz o que deveria permanecer nas sombras. As denúncias do Ministério Público expuseram os envolvidos. O plano de transformar o Brasil em refúgio de Berezovsky fracassou. Mas a tentativa existiu, as conexões existiram, as reuniões aconteceram. E a pergunta que fica é: quantos outros planos semelhantes estão em andamento neste momento? Quantos outros oligarcas, de quantos outros países, estão negociando com quantos outros políticos brasileiros? O futebol abriu a porta. Mas o que estava sendo negociado era muito, muito maior que futebol. A chegada dos milhões. Mas voltando à história Centra, dezembro de 2004, a MSI chega oficialmente ao Corinthians. O anúncio caiu como uma bomba no futebol brasileiro. Uma empresa internacional, com capital aparentemente ilimitado, prometia transformar um clube afundado em dívidas, cerca de 80 milhões de reais na época, em uma potência global do futebol. O discurso era ambicioso, sedutor, quase inacreditável. Gestão profissional no estilo europeu, contratações de primeiro nível mundial, infraestrutura moderna, centro de treinamento de padrão FIFA, marketing internacional e dinheiro. Muito dinheiro. Dinheiro que parecia brotar de uma fonte inesgotável. A fiel à torcida corintiana, uma das maiores e mais apaixonadas do mundo, reagiu com euforia. E as promessas começaram a se concretizar quase imediatamente. Em janeiro de 2005, o primeiro grande nome desembarcou em Guarulhos: Carlos Tevez. O argentino de 20 anos era considerado um dos maiores talentos do futebol mundial. Havia sido campeão olímpico em Atenas 2004 e campeão da Copa Libertadores com o Boca Juniors. Era o jogador mais cobiçado da América do Sul. Clubes europeus ofereciam fortunas por ele. E, de repente, contra toda a lógica convencional, estava no Brasil, vestindo a camisa do Corinthians, posando para fotos com a bandeira alvinegra. O valor da operação nunca foi totalmente esclarecido. Os contratos eram envoltos em sigilo, mas estimativas apontavam para mais de 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares que o Corinthians simplesmente não tinha e que a MSI pagou sem pestanejar. Mas Tevez era apenas o começo. Semanas depois chegou Javier Mascherano, outro argentino, de talento excepcional. Meio-campista de marcação que seria anos depois capitão do Barcelona e um dos melhores jogadores do mundo em sua posição. Mascherano custou outros milhões. A MSI pagou novamente. A lista continuou crescendo. Roger, meia talentoso vindo do Benfica. Nilmar, jovem atacante revelação do Internacional. Carlos Alberto, habilidoso meia-atacante, recém-campeão da Champions League com o Porto. Chegaram ainda o talentoso lateral da seleção brasileira, Gustavo Neri Marcelo Matos. E ainda teve os argentinos Sebastián Domínguez e teve uma passagem que merecer ser mencionada, a do treinador Daniel Passarella. Em poucos meses, o Corinthians tinha um dos elencos mais caros da América do Sul. Um time montado como se dinheiro não fosse preocupação, porque aparentemente não era. A torcida enlouqueceu. O Parque São Jorge virou carnaval permanente.
Cada contratação era celebrada como uma conquista histórica. Cada anúncio gerava filas para camisas e ingressos. A esperança era palpável, quase física. A Fiel não tinha dúvidas. Finalmente, o Corinthians seria campeão. E os resultados, incrivelmente, vieram. Tevez foi absolutamente devastador. Em 2005, ele marcou 25 gols e deu 11 assistências. Jogava com uma intensidade que hipnotizava. Driblava como se a bola estivesse colada no pé. Finalizava com precisão cirúrgica. Provocava adversários com um sorriso cínico. Corria 90 minutos, como se cada jogo fosse uma final de Copa do Mundo. E a torcida, que ama jogadores raçudos, guerreiros, entregues, o adorava incondicionalmente. O Corinthians conquistou o Campeonato Brasileiro de 2005. Foi o 4º título nacional da história do clube. A prova incontestável de que a MSI havia entregado exatamente o que prometera. Era um conto de fadas, investimento estrangeiro bem-sucedido, gestão moderna, títulos conquistados. Um modelo que poderia transformar o futebol brasileiro, pelo menos na superfície, porque nos bastidores, longe das câmeras e dos cânticos da torcida, os primeiros sinais de alerta já começavam a piscar. Os sinais de alarme. Para quem olhava de perto, e poucos olhavam de perto naquela euforia coletiva, algo fundamental não fazia sentido. O modelo de negócios da MSI era, na melhor das hipóteses, economicamente questionável. Na pior das hipóteses, era simplesmente impossível de funcionar de forma legítima. Vamos aos números. Preste atenção, porque isso é crucial. A MSI investia dezenas de milhões de dólares em jogadores. Salários altíssimos, alguns dos maiores da América do Sul. Comissões para intermediários. Custos operacionais. Estrutura administrativa. De onde viria o retorno? A teoria oficial era simples. A MSI tinha participação nos direitos econômicos dos atletas. Quando um jogador fosse vendido para a Europa, e jogadores como Tevez e Mascherano certamente iriam para a Europa, a empresa receberia parte do valor da transferência. O lucro viria da valorização dos atletas. Parecia lógico, no papel. Mas vamos fazer as contas. Para recuperar dezenas de milhões investidos, os jogadores precisariam ser vendidos por valores muito superiores. Precisariam de uma valorização exponencial. E a MSI precisaria ter participação grande o suficiente para justificar todo o capital inicial. O problema é que ninguém sabia com certeza quanto a MSI estava realmente investindo. E ninguém sabia qual era a sua participação real nos jogadores. Os contratos eram secretos, não apenas confidenciais, mas hermeticamente fechados, e os poucos números que vazavam para a imprensa frequentemente se contradiziam. Mais estranho ainda, a MSI não parecia particularmente preocupada com maximizar retorno financeiro. Quando Tevez foi ao West Ham em 2006, as condições foram consideradas surpreendentemente desfavoráveis para a empresa. Quando Mascherano saiu, o mesmo padrão se repetiu. Era como se o lucro não fosse o objetivo real da operação. A imprensa brasileira, alguns jornalistas mais atentos, começou a questionar, de forma inicialmente tímida, depois mais insistente. Quem eram os investidores por trás da MSI? De onde exatamente vinha o dinheiro? Por que uma empresa sediada em Londres escolheria o Corinthians, especificamente, como seu principal projeto global? Por que os contratos eram tão opacos? Por que a estrutura corporativa passava por tantos paraísos fiscais? Jorabichian sempre desconversava com habilidade profissional. Falava em grupo de investidores privados que preferem confidencialidade. Mencionava fundos institucionais com mandatos de longo prazo. Citava práticas normais de mercado. Mas nunca, jamais, apresentava nomes. Nunca mostrava documentos. Nunca respondia às perguntas mais diretas com respostas diretas. E a torcida, em sua maioria, não se importava. O time estava ganhando. Isso era o que importava. Até que, em 2007, pessoas que tinham a obrigação de se importar decidiram investigar. Operação Perestroika. O nome não era coincidência. Perestroika, a reestruturação que Mikhail Gorbachev iniciou na União Soviética nos anos 80, que acabou levando ao colapso do Império Comunista. Uma referência direta e óbvia ao que a Polícia Federal Brasileira acreditava estar investigando. A operação foi deflagrada em março de 2007 pela Superintendência Regional da PF em São Paulo, com apoio integral do Ministério Público Federal. Os alvos formais: possíveis crimes de lavagem de dinheiro internacional, evasão de divisas, crimes contra o sistema financeiro nacional e possível participação de agentes públicos brasileiros em esquema de origem estrangeira. O alvo real, a MSI e toda a sua teia de conexões. E o que os investigadores encontraram foi absolutamente explosivo. Primeiro, as escutas telefônicas. Agentes da PF haviam grampeado, com autorização judicial, linhas telefônicas de pessoas ligadas à operação da MSI no Brasil. As conversas captadas revelavam um padrão perturbador. Discussões sobre transferências internacionais de dinheiro por canais não oficiais. Referências a contas em paraísos fiscais.
menções a investidores que nunca eram identificados por nome próprio, apenas por codinomes ou referências vagas. Coordenação de pagamentos que não apareciam em nenhum contrato oficial. Segundo, o rastreamento financeiro. A equipe de inteligência financeira da PF tentou seguir o dinheiro da MSI de sua suposta origem até o Brasil. O que encontraram foi um labirinto deliberadamente construído para ser impenetrável. O capital saía de empresas registradas no Reino Unido, passava por subsidiárias nas Ilhas Virgens Britânicas, um dos paraísos fiscais mais opacos do mundo, atravessava contas em Chipre, fazia escala em bancos na Turquia e finalmente chegava ao Brasil, já completamente limpo, sem nenhuma conexão rastreável com sua origem real. Era o que especialistas chamam de lavagem em camadas, cada etapa adicionando mais distância e mais obscuridade à trilha do dinheiro. Terceiro, a análise dos contratos. Quando os investigadores finalmente conseguiram acesso a alguns documentos, não todos, muitos permaneceram protegidos em jurisdições estrangeiras, encontraram cláusulas incomuns, valores que não faziam sentido econômico e uma opacidade sistemática sobre quem realmente se beneficiava das operações. Os contratos pareciam desenhados não para maximizar lucro, mas para obscurecer fluxos de dinheiro. O Ministério Público Federal foi devastadoramente direto em suas conclusões oficiais. Em documentos públicos, os procuradores afirmaram que a parceria Corinthians-MSI apresentava indícios concretos de lavagem internacional de dinheiro. A estrutura operacional da MSI, escreveram, não se assemelha à de um investidor esportivo legítimo, mas sim a arranjos típicos utilizados para dissimular a origem de capitais e obscurecer fluxos financeiros. Os procuradores apontaram desproporção evidente entre investimentos realizados e retorno esperado, contratos atípicos e incomuns para o mercado futebolístico e ausência total de transparência sobre os beneficiários finais. Mais grave ainda, havia possível participação de agentes públicos brasileiros, facilitando a operação. Em linguagem jurídica cuidadosa, isso significava algo devastador. O Corinthians, um dos clubes mais amados do Brasil, poderia ter sido usado, mesmo sem saber, como veículo para legalizar capitais estrangeiros de origem duvidosa. O sonho estava virando pesadelo. O colapso. Com a investigação ganhando força, o castelo de cartas da MSI começou a ruir. Primeiro, as estrelas fugiram. Tevez foi transferido para o West Ham, em circunstâncias controversas, uma transferência que geraria enormes problemas legais na Inglaterra também. Mascherano seguiu para o Liverpool. As joias que haviam feito o Corinthians brilhar estavam indo embora, uma a uma. Depois que Jurabchian deixou o Brasil, o homem carismático que havia prometido revolucionar o futebol brasileiro simplesmente desapareceu. Um dia estava em São Paulo, dando entrevistas, fazendo planos. No dia seguinte estava em Londres, onde continuaria sua carreira como agente de jogadores, coincidentemente representando Tevez e Mascherano. A MSI, como entidade, encolheu, evaporou, sumiu. As subsidiárias em paraísos fiscais foram encerradas ou se tornaram completamente dormentes. Os escritórios foram fechados, os rastros de dinheiro ficaram ainda mais impossíveis de seguir, e o Corinthians, abandonado no meio do furacão, pagou a conta completa. O clube que havia sido campeão brasileiro em 2005 entrou em colapso financeiro absoluto. As dívidas que a MSI supostamente ajudaria a resolver explodiram. Os jogadores de elite foram embora sem reposição adequada. Os que restaram não tinham qualidade para competir no mais alto nível. A estrutura prometida nunca foi construída. O centro de treinamento moderno ficou no papel. A gestão profissional desapareceu junto com os investidores fantasmas. Em 2007, o impensável aconteceu. O Sport Clube Corinthians Paulista foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a maior humilhação na história centenária do clube. O time de Sócrates, de Rivelino, de Neto, de Marcelinho Carioca, jogando a segunda divisão, enfrentando times de cidades pequenas em estádios vazios. A Fiel, que 2 anos antes havia celebrado os milhões da MSI com festa de carnaval, agora chorava nas arquibancadas. O sonho virou pesadelo. O milagre virou maldição. A salvação virou danação. E a pergunta que ficou ecoando foi: quem realmente ganhou com tudo isso? O fim de Berezovski. Enquanto o Corinthians afundava na Série B do outro lado do Atlântico, Boris Berezovski continuava sua guerra impossível contra Vladimir Putin. Mas a guerra estava sendo perdida. A batalha judicial contra Roman Abramovich, os 6,5 bilhões de dólares que Berezovski alegava terem sido roubados, chegou ao fim em agosto de 2012. Berezovski perdeu. Completamente. Devastadoramente. A juíza Elizabeth Gloster, em uma sentença de 150 páginas, não apenas rejeitou as acusações de Berezovski, ela demoliu sua credibilidade pessoal. O Sr. Berezovski, escreveu a juíza, apresentou testemunho que foi, em partes cruciais, inconsistente.
fundamentalmente desonesto e incapaz de resistir ao escrutínio. Ele não recebeu 1 centavo dos bilhões que reivindicava. Pior, foi condenado a pagar 35 milhões de libras em custos judiciais, dinheiro que ele já não tinha. O golpe foi catastrófico. Berezovski havia apostado sua reputação remanescente e boa parte de sua fortuna restante naquele processo. Perder significava muito mais que uma derrota judicial. Significava que sua narrativa de toda uma vida estava em ruínas. Ele não era mais o oligarca todo-poderoso. Não era mais o fazedor de reis. Não era mais sequer a vítima heróica de Putin. Era apenas um velho derrotado, abandonado, quebrado. Seus recursos financeiros evaporaram. As propriedades luxuosas em Londres foram vendidas uma a uma para pagar dívidas. O estilo de vida extravagante que mantivera por décadas se tornou insustentável. Seus antigos aliados, aqueles que ainda estavam vivos, se afastaram. Ninguém queria ser associado a um homem marcado pelo Kremlin e derrotado nos tribunais. O bilionário que havia controlado televisões, bancos e petrolíferas vivia agora uma existência cada vez mais solitária, paranoica e desesperada. E então veio o fim. 23 de março de 2013. Boris Berezovski foi encontrado morto no banheiro de sua mansão alugada em Ascot, na Inglaterra. Tinha 67 anos. A versão oficial, suicídio por enforcamento. Mas muitos duvidaram. E muitos ainda duvidam. O legista que examinou o corpo afirmou que as evidências eram inconsistentes com o enforcamento típico. Havia marcas estranhas, padrões incomuns, detalhes que não se encaixavam. A polícia britânica investigou por anos. E no final, admitiu publicamente que não conseguia determinar com certeza se Berezovski havia se matado ou sido assassinado. O veredicto oficial foi inconclusivo. Lembra-se de Alexander Litvinenko, o ex-espião russo, aliado próximo de Berezovski, que foi envenenado com polônio-210, uma substância radioativa rara, em Londres em 2006, que morreu agonizando em um hospital, seu corpo destruído de dentro para fora pela radiação. Uma investigação britânica posterior concluiu que o assassinato foi provavelmente aprovado por Putin pessoalmente. No mundo dos oligarcas russos em exílio, mortes convenientes acontecem com frequência estatisticamente perturbadora. Quedas de janelas, afogamentos acidentais, enforcamentos, envenenamentos. A verdade é que a morte de Berezovski foi, sem dúvida alguma, extremamente conveniente para muita gente. Que a verdade completa, assim como a verdade sobre a MSI, provavelmente nunca será totalmente conhecida. O legado sombrio. A história da MSI e do Corinthians não foi um episódio isolado, não foi uma aberração, não foi um erro de percurso que o futebol mundial corrigiu e seguiu em frente. Foi um prenúncio. Um ensaio geral para o que viria depois. Nos anos que se seguiram ao colapso da MSI, o futebol mundial viu uma explosão, um tsunami de investimentos de origens questionáveis. Oligarcas russos compraram clubes ingleses. Fundos soberanos de petromonarquias do Golfo Pérsico transformaram times modestos em superpotências globais. Bilionários de continentes distantes apareceram do nada, oferecendo centenas de milhões por clubes que mal conheciam. O Manchester City foi comprado por um fundo de Abu Dhabi. Investimentos de mais de 2 bilhões de dólares em uma década. De onde veio esse dinheiro? De um estado rico em petróleo, onde democracia é uma palavra proibida e direitos humanos são uma piada cruel. O Paris Saint-Germain foi assumido pelo Catar. Neymar foi comprado por 222 milhões de euros, a transferência mais cara da história. De onde veio o dinheiro? De um emirado que usou trabalhadores em condições análogas à escravidão para construir estádios da Copa do Mundo. O Newcastle United foi adquirido pela Arábia Saudita, o regime de Mohammed bin Salman, o mesmo que ordenou o assassinato e esquartejamento de um jornalista dentro de um consulado. E em cada caso, a narrativa foi a mesma. Os torcedores celebravam. A mídia esportiva aplaudia. As ligas aceitavam o dinheiro sem muitas perguntas. Os críticos eram ignorados como moralistas chatos. O futebol havia sido completamente colonizado por dinheiro sem rosto. O episódio MSI Corinthians se tornou caso de estudo em universidades e think tanks ao redor do mundo. Especialistas em lavagem de dinheiro analisam a estrutura corporativa como exemplo clássico de obscurecimento de capitais. Acadêmicos de relações internacionais estudam as implicações geopolíticas de estados, usando o futebol como ferramenta de poder. Jornalistas investigativos usam como modelo de como o esporte mais popular do mundo pode ser instrumentalizado. E a lição mais importante, a lição que deveria tirar o sono de qualquer torcedor consciente, é perturbadora. O futebol que você assiste todas as semanas não é o que parece ser. Por trás de cada gol que você celebra, cada transferência que você comenta, cada campeonato que você festeja, há camadas de interesses que você nunca enxerga.
Há dinheiro fluindo por rotas que nenhuma autoridade consegue rastrear completamente. Há poder sendo negociado em salas fechadas, longe dos campos e das câmeras. Há agendas geopolíticas sendo executadas enquanto você grita o nome do seu time. O Corinthians foi um experimento, um teste beta, uma prova de conceito. E mesmo que o experimento tenha falhado juridicamente, ele provou algo fundamental para os bilionários e governos que observavam. Clubes de futebol podem ser usados como veículos para agendas muito, muito maiores que o esporte. O jogo que você nunca vê. Você vai ao estádio no domingo. Veste a camisa do seu time, a mesma camisa que seu pai vestia, que seu avô vestia. Grita até perder a voz. Vibra com cada jogada. Sofre com cada erro. Abraça desconhecidos quando o gol sai. Para você, futebol é paixão pura. É comunidade, é pertencimento. É uma das poucas coisas que ainda fazem sentido em um mundo cada vez mais fragmentado. Eu entendo isso, eu respeito isso, eu sinto isso, mas enquanto você olha para o campo, precisa saber que há outro jogo acontecendo. Um jogo que você não vê, um jogo que você não é convidado a ver. É um jogo onde bilionários movem clubes inteiros como peças de xadrez em tabuleiros geopolíticos, onde governos autoritários usam o esporte como ferramenta sofisticada de lavagem de imagem, transformando reputações manchadas de sangue em sorrisos de pódio e troféus brilhantes, onde intermediários negociam comissões de dezenas de milhões por transferências infladas artificialmente, dinheiro que nunca aparece em nenhum balanço público, onde capital de origem completamente obscura se transforma em patrocínio de camisa, em naming rights de estádio, em academias de base reluzentes. Esse jogo não tem árbitro, não tem VAR, não tem federação regulando e, definitivamente, não tem torcedor fiscalizando. A história da MSI e do Corinthians é apenas uma janela, uma pequena fresta para esse mundo. Uma janela que foi aberta momentaneamente por investigações policiais determinadas e jornalistas investigativos corajosos. Mas quantas outras histórias permanecem completamente ocultas? Quantas operações semelhantes acontecem neste momento, em outros clubes, outros países, outras estruturas? Quantos esquemas continuam funcionando perfeitamente, simplesmente porque ninguém olhou de perto o suficiente? Da próxima vez que você vir um clube modesto ser comprado por bilionários estrangeiros misteriosos, pergunte-se, qual é o interesse real? Da próxima vez que você vir transferências absurdamente infladas que não fazem sentido econômico, pergunte-se, quem está lucrando nos bastidores? Da próxima vez que você vir dinheiro de origem opaca, financiando estádios monumentais e academias futuristas, pergunte-se, de onde realmente vem esse capital? E para onde ele vai depois? O futebol é valioso demais, emocionalmente, culturalmente, economicamente, para ser deixado apenas para os torcedores. E é por isso que o jogo oculto continua. É por isso que sempre continuará. Esta foi a história de Boris Berezovsky, da Media Sports Investment e do Sport Club Corinthians Paulista. Uma história de poder absoluto e queda devastadora. Uma história de bilhões de dólares cruzando fronteiras por rotas invisíveis. Uma história de ambição desmedida, traição calculada e morte conveniente. Uma história que conectou o colapso do Império Soviético às arquibancadas apaixonadas do Parque São Jorge. Uma história que prova de forma incontestável que o futebol, na sua essência contemporânea, é muito, muito mais do que um esporte. É uma arena de disputa global, um tabuleiro onde os mais poderosos do planeta jogam seus jogos, um espetáculo que distrai centenas de milhões de pessoas, enquanto os verdadeiros negócios acontecem nas sombras. Berezovsky está morto, em circunstâncias que talvez nunca sejam completamente esclarecidas. A MSI não existe mais. Suas subsidiárias dissolvidas, seus rastros apagados, seus segredos enterrados em paraísos fiscais. O Corinthians se reergueu, conquistou títulos importantes, incluindo uma Libertadores e um Mundial. Reconstruiu sua história. Mas as forças que criaram aquele experimento nos anos 2000 continuam mais ativas do que nunca. Os métodos evoluíram, as estruturas se sofisticaram. O jogo oculto ficou ainda mais oculto. E o futebol continua sendo uma ferramenta cada vez mais refinada, cada vez mais eficiente, para agendas que vão muito além do esporte. Se essa história te mostrou que o futebol é apenas a superfície visível de algo muito mais profundo, então você mal começou a entrar no nosso mundo. Aqui no Futebol Oculto, cada vídeo revela uma nova camada, uma nova conexão, um novo esquema, uma nova verdade que a mídia convencional não tem coragem ou interesse de mostrar. Inscreva-se no canal. Junte-se a essa comunidade de pessoas que querem entender o jogo real. Ative o sininho das notificações. Não perca os próximos episódios. Deixe seu like se essa história abriu seus olhos. Comente qual história você quer ver a seguir. Qual clube? Qual bilionário? Qual escândalo? O próximo episódio já está sendo escrito e você vai querer estar aqui quando a verdade vier à tona.
Futebol Oculto FC, onde o jogo de verdade acontece.